Como gerar resultado na dor de cabeça? Eu sei, físio, que você já recebeu e recebe muitos pacientes com dor de cabeça na sua clínica, mas hoje eu vou falar de algo que vai te dar um grande direcionamento para gerar o resultado. Para você que ainda não me conhece, que passou aqui pelo canal, eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, especialista em dor pelo Albert Einstein, osteopata e criadora do método GPS da dor. Vem comigo. Gente, a primeira coisa quando a gente recebe um paciente de dor de cabeça é tentar entender o que está acontecendo nesse processo da dor. Então vamos lá. Primeira pergunta: esse paciente sofreu algum tipo de acidente? Acidente de carro, batida de carro? Por que isso? Quando a gente pensa, por exemplo, numa lesão de whiplash, no movimento rápido da cervical, esse movimento pode gerar um hiperrecrutamento da musculatura de estabilização e da musculatura que está envolvida no movimento. Então, o paciente, em primeiro momento, ele aparece com um quadro de restrição do movimento para fazer rotação, para fazer flexão, para fazer extensão, tá? E ele vai evoluindo depois de algum tempo ou junto, mas geralmente depois de algum tempinho com uma dor de cabeça. E aí você precisa entender se houve esse mecanismo de tensão, de lesão para o paciente com uma dor de cabeça. Segundo ponto, você precisa entender se essa lesão do seu paciente, se existe alguma lesão de artéria, alguma compressão de artéria cerebral, que pode estar gerando o quadro de dor de cabeça. Então, qual foi o caminho que esse paciente ele percorreu, a característica da dor de cabeça. Então, olha, uma migrânia que ela tem uma característica muito de enxaqueca, gente, que é completamente diferente. Então, o paciente está vendo ali pontos de luz, tem uma característica, tem náusea, são pontos específicos que a gente vai direcionar para uma enxaqueca. Então, você precisa estar atento nessa relação. E aí, a enxaqueca, para gerar resultado, já é algo muito mais complexo, são pontos que você vai ter que ir avaliando, direcionando com o seu paciente. Mas o tema desse momento, dessa CLD Class de hoje, não é a enxaqueca. Então, eu não vou te direcionar para a enxaqueca. Se você ainda não segue aqui o canal, já vai lá, segue, curte, compartilha, porque aí os próximos vídeos você já vai receber. Já ativa o seu sininho que você vai receber, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala dessa relação de dor de cabeça do tipo tensional, gente, algumas estruturas são extremamente importantes. Então, você precisa avaliar, por exemplo, a característica muscular e a dor de cabeça desse paciente, por exemplo, se tá aqui, ó, acima dos olhos. Isso tem muito a ver com tensão de esternocleidomastoide. Pontos gatilhos nesse músculo geram dor referida e dor de cabeça, tá? Escaleno pode gerar também comprometimento e dor de cabeça, dor irradiada. Então, são músculos que apresentam grande participação no processo de enxaqueca, mas um músculo ou dois músculos que geralmente estão envolvidos e que muitos fisioterapeutas acabam não fazendo nenhuma técnica, nenhuma liberação, é o músculo masseter. Masseter, gente, comenta aqui embaixo se você já fez a liberação do masseter. Ele pode estar envolvido com pontos gatilhos, com tensão e mais ainda, você tem a estrutura, a mandíbula, a maxila, que o paciente pode ter usado, por exemplo, aparelho ortodôntico, gerou grande tensão nessa estrutura, reposicionou essa articulação, e isso pode estar gerando uma grande hipertonicidade e envolvendo essa região. E aqui a gente tem zonas de conexão, então eu tenho o osso temporal, eu tenho o osso esfenoide. Então, se essa estrutura ela entra em grande tensão, você vai causar toda uma alteração na mobilidade miofacial do crânio, tá? E isso vai repercutir nas vértebras OAA, que são as primeiras vértebras cervicais. Então, é algo que a gente tem que estar muito atento com o nosso paciente
e fazer técnicas e fazer direcionamento para o nosso paciente. E aí você me pergunta, Sibeli, como é que eu consigo gerar resultado? Por que eu tenho que pensar nesse resultado para o meu paciente? Gente, quando o paciente ele vai procurar o fisioterapeuta, ele quer saber de resultado, ele não quer saber qual é a técnica que você quer utilizar, você vai utilizar. Ele quer saber como ele vai ficar. Então, a sua avaliação ela é muito importante. Nessa avaliação, você precisa saber se essa dor é crônica, se essa dor de cabeça está acima de 3 meses, se tem comprometimento da cervical, então, por exemplo, se tem formigamento para as mãos, se tem perda de força, tá? Porque aí você vai observar, por exemplo, será que esse paciente tem uma mielopatia na cervical e essa característica está aí associada? Então, você vai conseguindo entender melhor o seu paciente e não simplesmente usar ventosa no seu paciente, tá? Eu não gosto do resultado isolado de trabalho de ventosa. Eu gosto de utilizar algumas técnicas. E aqui eu estou te dando passo a passo, o ouro, na verdade, de onde você vai. Então, anota aí quais estruturas você vai pensar nessa referência de ponto gatilho. Esternocleidomastoideo, escaleno, subclávio, pode estar associado com a fáscia. Então, se esse paciente tem um recrutamento muito grande da cadeia anterior, eu gosto de liberar, porque o subclávio está fazendo conexão com o platisma e pode estar gerando toda uma tensão a nível da face, tá? Suboccipitais, masseter, são músculos extremamente importantes. Quando o paciente chega para mim e tem um histórico de disfunção temporomandibular, que tem muita tensão, que tem estalidos nessa estrutura, eu gosto de fazer a liberação de pterigóide lateral. É um músculo que vai dar um excelente resultado, a melhora da dor do seu paciente, vai ser algo muito, muito, muito proveitoso, tá? Isso, gente, é no aspecto muscular, mas a gente pode ter uma dor de cabeça envolvida por uma relação de víscera. Então, qual víscera está muito associada? Pode ser fígado, pode ser o estômago, e aí existe um GPS para você estar direcionando nesse aspecto, tá? Para você saber quais estruturas estariam envolvidas. Ontem eu estava no plantão de dúvida do GPS, que é meu programa online, onde eu acompanho o fisioterapeuta, o estudante, por 12 meses, e eu estava falando para os meus meninos o seguinte, que quando a gente vai entendendo o que o paciente apresenta, você precisa dar a ele um direcionamento de curto, médio e longo prazo, tá? Então, no caso de dor de cabeça, quando você faz uma avaliação completa, então, por exemplo, é uma dor de cabeça do tipo tensional, uma característica nociceptiva, né? Assim, uma lesão na cervical, na artéria, então, sem nada muito mais específico. Quando você chega nessa denominação, chega nessa classificação, você consegue fazer com que o paciente cumpra seu tratamento. E qual é o objetivo? Qual é o nosso objetivo na fisioterapia? É se tornar referência, é se tornar, ter uma agenda cheia de resultados, que as pessoas nos procurem por resultado, que ela busque e venha, né, com muita vontade, muita certeza de que a gente vai entregar aquilo que ela busca. Então, se você erra nesses passos, se você não explica qual ferramenta você vai utilizar, por que você vai utilizar, o tempo que você está utilizando dessa ferramenta, você acaba se perdendo e perdendo o paciente. Então, assim, poxa, Paranhos, eu descobri que realmente essa dor de cabeça do meu paciente é por conta de uma disfunção muscular que está ali envolvida. E aí? É só fazer a ventosa? Não, gente, tem todo um planejamento. Então, olha, no primeiro momento você vai dar um alívio para ele. Essa cabeça tá pesada, como é que é essa dor de cabeça? Gerei o alívio e a melhora no meu paciente. Em seguida, eu tenho que fazer agora um processo de entender, nossa, tem uma víscera.
Então, que víscera é essa? Deixa eu ver os sinais subclínicos que eu falo de DED, né? O diagnóstico avançado da dor. Poxa, será que essas unhas estão quebradiças? Será que tem queda de cabelo, manchas na pele, espinha? Será que isso está acontecendo com o meu paciente? Porque daí você já vai puxar, já vai pedir uns exames, já vai olhar TGO, TGP, ferritina, né, para ver se esse paciente está passando por alguma compensação, se é do sexo feminino, se é do sexo masculino, fazer essas correlações que são extremamente importantes, tá? E isso, gente, é surreal, é o que falta. É o que falta para o seu paciente. Então, quando você tem uma avaliação, tem todo um direcionamento, explica para o seu paciente, né? Olha, eu vou trabalhar esses músculos, mas eu quero entender por que esses músculos estão em tanta tensão. Então, por isso eu preciso de um tempo, pelo menos aí 4 semanas, te vendo uma vez na semana, para poder fazer a técnica de liberação, de mobilização e ver como o seu corpo vai responder, tá? São pontos que a gente vai conseguir entender e direcionar para o nosso paciente. E aí o paciente começa a sentir uma segurança, uma verdade tão grande que ele começa a te eleger como o fisioterapeuta dele, tá? Então, pontos para você ter resultado na dor de cabeça é você saber se, primeira característica, se é uma dor correlacionada à parte musculoesquelética, e se for, eu já te dei aqui todos os músculos que podem estar envolvidos nesse primeiro momento. E como segunda etapa, você vai trabalhar os dermátomos dessa estrutura, você vai trabalhar exercícios de estabilidade, de mobilidade, prescrever para o seu paciente. E aí você vai ter sim um grande resultado na dor de cabeça, na melhora do seu paciente e vai se tornar referência. Para você que ficou aqui até o final, para você que está me assistindo, coloca aqui embaixo qual é a sua dúvida, como que eu posso te ajudar, que vai ser um enorme prazer te responder e conversar com você. Para você que ainda não me segue, olha aqui meu Instagram, @doutora Cibele Paranhos, GPS da dor. Eu quero te ver lá comigo todos os dias.